Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, grupos definidos na Libertadores da América. E já tem grupo da morte, né? Tem que ter, né? Toda edição de Libertadores da América tem que ter um grupo da morte, senão fica muito chato, né? E olha, grupo da morte é o grupo F, onde está o Nacional, tradicionalíssimo Nacional de Montevidéu, tricampeão de Libertadores, cabeça de chave do grupo da morte. Tem grupo da morte, tem grupo mais complicado e tem grupos extremamente acessíveis e tem baba também. A gente vai analisar isso aqui no Dois Toques, a casa do futebol nesse momento, depois do seu like. Já deixou o like? Já se inscreveu aqui no Dois Toques? Somos mais de 40 mil inscritos, um canal novo, com menos de um ano, temos 8 meses de vida e graças à moral de vocês, mais de 40 mil inscritos aqui. Bom, vamos lá. Primeiro falar do grupo A, que é o grupo do Botafogo, que é um dos grupos que eu classifiquei com a nossa equipe aqui como um grupo extremamente acessível, né? Por mais que apareça ali o Estudiantes de La Plata, né, eu acho que nivela por cima apenas a briga pela liderança do grupo. Universidade de Chile não tem a qualidade, a importância que já teve em algum momento em Libertadores da América. É uma equipe que tem sido figurante em torneios continentais e a Laú vem de uma irregularidade muito grande, inclusive no cenário chileno, né? Não vejo a Universidade de Chile com o que tem hoje. Tem alguns jogadores importantes que estão no departamento médico, não vão voltar, por exemplo, para a partida contra o Botafogo, tem previsão de retorno aí mais de 30 dias, 3 jogadores importantes no departamento médico, mas mesmo com esses jogadores, o destaque da equipe chilena é um volante. Já com 35 anos, o Charles Aranguiz, que jogou no Internacional, teve uma boa passagem na época, há muito tempo, no Bayer Leverkusen, mas o que a Laú oferece hoje de futebol, não acho que tem condição de bater de frente com o Estudiantes e nem com o Botafogo. Atualmente, a Laú ocupa a 6ª colocação do campeonato chileno e vive muita irregularidade, tá certo? A própria imprensa local, a torcida não está confiando, depois desse sorteio, que a Laú consiga um rendimento de classificação para as oitavas de final de Libertadores da América. Isso é a própria imprensa chilena muito reticente com a equipe. E o cara bobo vai ser aí o lanterna do grupo, vai ser o que vai perder para todo mundo, pelo menos a tendência é essa. Eu acredito que grupo A é um grupo acessível para o Botafogo. A dúvida é, vai passar como líder ou como vice-líder? Nenhum problema aqui para o atual campeão da Libertadores da América. O grupo B, que é o grupo do River Plate, eu considero bem mais complicado do que o grupo A. Porque o grupo B tem aí para o cabeça de chave River Plate o Independente Del Valle. Independente Del Valle que joga na altitude, tá? E é uma boa equipe. É uma equipe que joga futebol. É uma equipe que incomoda. O Independente Del Valle é a equipe que veio do pote 2. Então, uma pedreirinha aí no caminho do River Plate. O Universitário do Peru vem muitos anos sendo a equipe chata peruana, né? É campeão, é a equipe que ficou com uma invencibilidade no ano passado de quase 8 meses. Então é um time que também joga futebol, se aproxima muito, né, de um futebol bem jogado, mas ainda assim, para mim, é a equipe que vai brigar por Sul-Americana, tá? Porque você tem vindo do pote 4 o Barcelona de Guayaquil. E o Barcelona de Guayaquil não tem tradição de ficar na fase de grupos. É uma equipe com mais qualidade do que o Universitário e vai brigar por classificação. Então o River Plate tem 2 equipes que querem brigar por classificação, 2 equipes equatorianas. E apesar de Guayaquil não ter altitude, o time do Barcelona é um bom time, tá? Então o grupo B, mais difícil do que o grupo A. O grupo C, acho que mais fácil, né? Só que ele é um mais fácil com um asterisco. O Flamengo desponta como o favoritíssimo, mas vai pegar a LDU, que normalmente é pedra no sapato do Flamengo em Libertadores. Jogos em Quito, na altitude de Quito, contra a LDU, para o Flamengo é sempre muito complicado, muito difícil. O Flamengo vai ter um adversário aí chato. Ano passado o Flamengo nem o líder do grupo foi. E tinha uma equipe que jogava na altitude, que era o Bolívar, né? O Flamengo teve muita dificuldade numa fase de grupos, em um grupo considerado muito simples, com Milionários da Colômbia, com Palestino do Chile e Bolívar. E o Flamengo conseguiu ficar em segundo, né, decidindo a sua vaga no último jogo da fase de grupos. Esse ano o Flamengo está um pouquinho melhor? Bom, acho que sim, né? Com o Felipe Luiz a equipe tem mostrado
mais ofensividade, mais inteligência, mas ainda não foi testado, né? A verdade é que o Flamengo de 2025 ainda não foi testado. LDU é uma equipe que certamente vai exigir do Flamengo. O Deportivo Táchira, apesar de ter sido campeão venezuelano, para mim é o fiel da balança. E tem a incógnita, né? O Central Córdoba da Argentina. Por ser um time argentino, a gente fica ali, ó, vamos botar as barbas de molho. E é o sexto colocado. Por exemplo, se o Estudiantes é uma equipe que, o Estudiantes pode incomodar o Botafogo. O Central Córdoba tem quase a mesma pontuação do Estudiantes. O Estudiantes é quinto colocado no Campeonato Argentino, o Central é sexto. Tá? Então são duas equipes que nesse momento estão equivalendo. Então se o Estudiantes pode assustar, o Central Córdoba fica também como uma incógnita aí. Os caras têm ido bem, estão na frente do River Plate no Campeonato Argentino. O Central Córdoba está na frente de Independente, está na frente de River Plate. Então não é para dizer assim, é baba. Então é uma incógnita, mas eu ainda acho esse grupo do Flamengo um grupo bem acessível, tá? Bem acessível para classificação, como é o grupo do Botafogo. O grupo D, ele entra como um grupo difícil. Não é o grupo da morte, ele entra como um grupo difícil. São Paulo, Libertad, Talleres da Argentina e o Alianza Lima do Peru. Guilherme, Alianza Lima e Libertad, Guilherme. Ok. O Libertad tem aquilo, né? É fraco, mas é o time chamado time da Conmebol, né? Porque ex-presidente, família de presidente, torcedores aí do Libertad e tal, são paraguaios, né? O Libertad, ele sempre surgiu ali, nos últimos 15 anos, como uma equipe chata de você enfrentar. Caiu muito de qualidade o Libertad do Paraguai. Eu até acho que seja a equipe mais fraca desse grupo, apesar de estar no pote 2, tá? Porque o momento do Alianza Lima é um momento para o São Paulo abrir o olho. O Alianza Lima eliminou o Boca Juniors, tá? E não teve tanto trabalho para eliminar o Deportes Iquique do Chile. Venceu lá no Chile, administrou no Peru 1-0, e tomou um golzinho no final e tal, mas conseguiu administrar. E o Alianza Lima vem, eu vejo, um time com potencial para sonhar, tá? O Talleres é o time que já deu trabalho para o São Paulo no ano passado, inclusive venceu o São Paulo na Argentina, e o São Paulo não está jogando esse futebol todo, né? O São Paulo não está jogando um futebol que deixa o torcedor animado. Então eu acho que é um grupo chatinho, difícil. Não tem ninguém para a gente colocar como fiel da balança, como no caso do grupo do Flamengo, que é o Deportivo Táchira, e no caso do grupo do Botafogo, que é o cara bobo. Eu não tenho nenhum aí para botar assim, esse vai tomar pancada de todo mundo. Não tenho, tá? Então é um grupo difícil esse do São Paulo. Aí vem o grupo do campeão da Sul-Americana, o Racing. Racing, Colo-Colo, Fortaleza e o Atlético Bucaramanga. Cá pra nós, a equipe colombiana é uma incógnita. Não vi jogar, conseguiu classificação por boa performance, né, no cenário colombiano, que é um cenário razoável. Se a gente analisar assim, o cenário colombiano, a gente tem boas equipes na Colômbia. E pro Atlético Bucaramanga estar na fase de grupos, é porque ele teve uma temporada interessante, né? Mas ainda assim, eu acho que Racing, Colo-Colo e Fortaleza que vão brigar pela classificação para as oitavas de final. O Racing não pegou um grupo baba. Eu acho que o Racing teve um grupo mais difícil, inclusive, do que Botafogo e São Paulo e Flamengo, tá? Porque Colo-Colo, tradicional, vai querer brigar por classificação. Colo-Colo não tá ali de brincadeira. Atual campeão chileno. E o Fortaleza é um time chato, muito bem comandado, um trabalho de longa data do Vojvoda. Eu não acho que o Fortaleza esteja fora, que seja a carta fora do baralho, não, tá? Então vamos ver aí, o Racing vai ter dor de cabeça nesse grupo com 3 candidatos. No grupo F, que é o grupo da morte, você tem o Nacional de Montevidéu, que é o cabeça de chave, que é sempre muito forte jogando em Montevidéu, joga no Parque Central, lotado, é uma equipe de tradição, a camisa pesa. Por que eu falo a camisa pesa? Porque tem um aí, que apesar de não ser debutante em Libertadores, tá há mais de 3 décadas sem disputar uma Libertadores. E isso faz diferença, que é o Bahia. Apesar de eu considerar o Bahia um dos favoritos à classificação para as oitavas de final, pelo futebol apresentado, pelos investimentos e tal, essa situação de não ter costume de jogar contra grandes equipes sul-americanas pode pesar para o Bahia. O Bahia suou a camisa para ganhar de uma equipe muito ruim, que era o Boston River, sem tradição nenhuma nem no futebol uruguaio. E o Bahia sofreu
suou para se classificar. Então talvez o Bahia possa sentir esse grupo extremamente forte com o Internacional, com o Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia, e Nacional de Montevidéu. O Bahia, desse grupo, é o único que não é campeão sul-americano. O Bahia não tem nenhum título sul-americano. Isso pode pesar. A camisa, nesse momento, pode pesar. Então, jogadores que nunca estiveram, ou pouco acostumados, à exceção ali de Everton Ribeiro e tal, pouco acostumados com esses grandes jogos, com esse grande torneio, ainda mais num grupo com 3 campeões e em 3 caldeirões, né? Porque vai jogar em Medellín contra o Nacional, vai jogar em Montevidéu contra o Nacional e vai jogar no Beira-Rio contra o Inter. Então a torcida do Bahia vai ter que jogar muito junto, a Fonte Nova vai ter que ter um ar diferente do que foi no jogo contra o Boston River, em que o torcedor ficou lá roendo a unha calado boa parte do tempo. Então esse é o grupo da morte. E digo grupo da morte por quê? Porque Internacional e Bahia, para mim, despontam como, não sei se tem favorito no grupo da morte. Eu arriscaria os 2 brasileiros passando. Mas meu receio é como é que o Bahia vai se comportar diante desses mais do que acostumados clubes Nacional e Atlético Nacional de Medellín com fase de grupo de Libertadores. E o Nacional, pode ser o que for, dificilmente fica fora de uma oitava de final. Ano passado, passou para as oitavas, pegou o São Paulo. O Atlético Nacional de Medellín também é muito tradicional, uma das maiores equipes do futebol colombiano. Bahia e Internacional não terão vida fácil, mas eu vejo o Inter aí acima de todas essas equipes no momento, tá certo? Grupo G é o grupo baba, tá? Ah, mas o Bolívar tem altitude. Beleza, Palmeiras perde pro Bolívar lá, ou vai botar time em reserva, sei lá o que vai fazer, empata, e dá uma goleada no Bolívar aqui, né? Assim, tirando isso, Sporting Cristal e Cerro Porteño, não vejo nenhum desses clubes com capacidade para incomodar o Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras já não é o mesmo. Concordo. Palmeiras já não tem a mesma força, vem enfraquecendo desde 2022, tá? 2023, apesar de ter sido campeão brasileiro, para mim foi um passo atrás de 2022. 2024, um Palmeiras que deu 3 passos atrás, eliminado em oitava de final, de Copa do Brasil, de Libertadores, não foi campeão, ficou lá na foi vice-campeão brasileiro, mais uma temporada bem aquém. E 2025, se o Palmeiras começar a ir perdendo pro Corinthians no Campeonato Paulista, já começa pior do que todas essas outras temporadas em que o Palmeiras pelo menos foi campeão paulista. Mas mesmo assim, eu não vejo o Cerro Porteño do Gatito Fernandes, o Sporting Cristal, que é uma equipe de massa no Peru, e o Bolívar ameaçando uma classificação do Palmeiras. Não estou falando ganhar um jogo, né? Acho até que o Bolívar pode ganhar o Palmeiras, jogando lá na altitude de La Paz. Mas não vejo o Palmeiras sendo ameaçado nem na liderança desse grupo G, para mim é o grupo baba da Libertadores. E aí o grupo H também é um grupo equilibrado, tá? Você tem 3 equipes brigando, tá? Que é o Peñarol, o Olímpia e o Vélez, equipes da mesma grandeza no momento, né? É claro que o Peñarol é multicampeão, pentacampeão, o Olímpia é tricampeão, o Vélez tem um título de Libertadores, mas o Vélez é o atual campeão argentino. Então se for analisar o momento, o Vélez é aquela equipe que foi campeã de um torneio mais relevante. Você tem a camisa pesadíssima do Olímpia e a camisa pesadíssima do Peñarol, que foi até as semifinais da Libertadores do ano passado. Então, de certa forma, você tem um Peñarol que teve uma boa campanha em 2024, eliminando o Flamengo. Você tem um Olímpia que tem tradição, tem experiência em Libertadores. Um Vélez que vive um bom momento. E o San Antonio Bulu-Bulu da Bolívia, que vai ser, da mesma forma, o Carabobo da Venezuela no grupo A, vai ser o Bulu-Bulu no grupo H. Acho que vai tomar pancada de todo mundo. Tá aqui a análise do Dois Toques, a casa do futebol. Então, ó, grupo da morte, grupo do Inter e do Bahia. Grupo difícil, grupo do São Paulo. Grupos acessíveis para classificação, grupo do Botafogo, grupo do Flamengo e grupos complicadinhos. Até o Fortaleza entra aí no grupo difícil, né? Que é complicadinho ali com Racing e Colo-Colo. Mas eu acho que o Fortaleza se classifica. E o grupo baba é o grupo do Palmeiras, tá? Fico por aqui. Beijo grande, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.